Olá pessoal, eu sou Daniel Veiga, organizador da RISC-Com, e hoje estamos aqui com o Uwe Jansen, que é consultor especialista em sistemas de segurança, saúde e meio ambiente. Ele também tem atuado aí em diversas empresas, tanto do ramo químico, petroquímico, papel, celulose e outras indústrias pesadas também, tanto de mineração. Também é conhecedor aí de normas nacionais e internacionais, e a gente vai ver um pouco sobre ele e sobre a palestra dele na RISC-Com, que é sobre segurança de processos em tempos de crise. Então, Uwe, seja muito bem-vindo. Com você a palavra. Obrigado, Daniel, e principalmente pelo convite aí de fazer a entrevista e participar aí desse congresso que é tão interessante, né, sobre gestão de riscos, né, um assunto que apaixona aí a gente e aí todos os ouvintes. Pessoal também, bem-vindos aí a esse encontro, esse evento. Meu nome é Uwe, como o Daniel bem colocou, e eu vou falar basicamente de segurança de processos, que é a minha história, né? Eu comecei como engenheiro químico na área de processos, como engenheiro de processos, e aí conhecendo cada vez mais indústria química e indústria de processos, acabei gostando da área de segurança, principalmente de processos, claro, porque era envolvimento direto no dia a dia, né, de produtos químicos, e aí continuei desenvolvendo basicamente em sistemas de gestão, isso já mais recentemente, né, com a Dupont, e aí eu casei tudo, né, gostando de segurança de processos, segurança ocupacional, que tem tudo a ver com a segurança de processos. Eu comecei agora a prestar consultoria e trabalho até hoje, né, não só em consultoria de sistemas de gestão, mas em pontos do sistema de gestão, né, como auditorias, investigação de acidentes, análise de riscos, consultoria em comissionamento, projetos, tudo um pouco, né, tudo isso relacionado com o sistema de gestão. Então, é um prazer aí estar com vocês e acompanhar aí esse evento. Legal. Uwe, você começou a sua carreira como engenheiro de processos em que tipo de indústria? Mais precisamente. Basicamente, químicos perigosos, né? Foi na ROD aqui em Paulínia, atualmente é grupo Solvay, né? E eu trabalhei muito numa planta de produção de fenol, que faz parte da cadeia nylon. Então, produção de tecido, né? Quem conhece um pouco essa cadeia de produção do nylon, né? Vai lembrar de acidentes da história, né? De produção industrial na Inglaterra. Então, eu trabalhei muito com nylon e a partir daí desenvolvi, na verdade, assim, ampliações dessas plantas, melhorias de rendimento e desempenho do processo. Mas fenol, né? Fenol é basicamente um produto químico bastante agressivo, né? Pelo fato de causar queimaduras muito sérias na pele. Ele pode também causar insuficiência renal, então ele é tratado como um produto perigoso e portanto, o processo de produção do fenol é considerado de alto risco. Então, tudo que é feito para manter esse produto dentro, né, da tubulação e dos equipamentos é crítico. Então, manutenção, inspeção, a verificação de todas as condições de processo para que ele fique lá dentro é muito importante, né? Então, minha carreira foi em cima de fenol e hidrocarbonetos também, né? Porque a Ródia, nessa linha, é um químico de primeira geração, né? Então, trabalhava com culmeno, xileno, são compostos que, além de perigosos porque são cancerígenos, eles também são inflamáveis, combustíveis, então misturava tudo, né? Então, no início eu tinha bastante medo, né, de trabalhar nessa área, porque realmente a gente ouvia falar muito de acidentes, e os primeiros processos eram muito complicados, e aí tinha muito acidente sério de morte, inclusive fatalidades, e explosões e tudo mais, né? Então, quando eu me enfiei nessa área, eu fiquei muito preocupado. Falei, caramba, esse negócio aqui não vai dar certo, né? E na área era uma coisa muito complicada, né? Você tinha que ir todo paramentado, né? Não só com capacete, mas tinha que usar máscara de fuga, né? Todos os equipamentos de proteção individual, né? Que a gente usa para esse tipo de produto, né? E aí, com tudo isso, ainda tinha que trabalhar, né?
Aí o desespero era grande quando tinha algum vazamento ou quando tinha algum processo que estava indo mal, um problema de equipamento que rompia, né, uma bomba que não funcionava. E eu lembro até hoje, né, que eu presenciei inclusive a explosão de um tanque, né, nessa planta, porque uma dessas bombas que faz a sucção, né, e aí envio de fenol para a área, né, para o processo, começou a rodar em vazio, seco, né, quando um reservatório ele seca completamente, ele começa a captar a bomba, ela começa a rodar em seco e aí gera calor, gera ponto de ignição. E não é que realmente o tanque explodiu, né? Quer dizer, tinha uma fase já de vapor misturado com ar que entrou em ignição e voou pelos ares. A bomba, né, que era uma bomba vertical sobre o tanque, né, ela voou mais ou menos meio quilômetro, foi parar numa área, graças a Deus, descampada, né? E aí a gente foi envolvido na investigação, né? Eu era já engenheiro de processos na época, diretamente ligado a esse processo. E na investigação a gente descobriu um monte de problemas e aí a gente descobriu que precisava fazer análise de risco, precisava fazer uma gestão mais completa de tudo que estava envolvido. E foi aí que eu mergulhei na segurança de processos sem saber, né? Aí sim, né? Vamos dizer assim, quanto mais você se aprofunda e mais você conhece o processo, né? Mais preocupações gera, né? Porque você começa a identificar tudo que pode dar de errado. Mas, por outro lado, é um prazer, porque você consegue descobrir e corrigir a tempo, né? Muitas coisas que poderiam causar um acidente mais grave, né? Então, foi aí que começou meu gosto pela área de segurança, né? Bem com fenol mesmo, né? Legal. E fala pra gente, qual foi o seu maior desafio nessa carreira? Aquele problema assim que você parou, ficou sem dormir, foi difícil mesmo? Olha, um dos primeiros, né? Um dos primeiros grandes desafios que eu peguei, né? Claro que teve muitos outros na sequência, mas assim, o primeiro acho que é aquele que a gente nunca esquece, né? Foi justamente você partir uma planta, né? Você participar de um projeto na teoria e depois você trabalhar acompanhando a construção e montagem, né? Depois de todo um ciclo lá de projeto básico, detalhamento, acompanhar todos os treinamentos, toda a capacitação de operadores, manutenção e tudo mais, você acompanha a partida, ou seja, operar mesmo, né? Sentar ali junto ao console, né? Na época um SDCD, né? Última geração, né? Já era uma instrumentação mais sofisticada, e fazer a planta funcionar. Isso é um desafio, porque a quantidade de problemas que surgem e os riscos que você se expõe são enormes, né? Então eu lembro até hoje que eu não dormia, né? Era um turno atrás do outro. A gente acompanhava o turno de dia, entrava no segundo turno, entrava no turno da noite e acompanhava às vezes sem dormir. E aí deixava, rendia, né? Um outro engenheiro e tudo mais, né? Acompanhava diretamente a área de segurança, porque a toda hora era intervenção com permissão de trabalho, tinha que abrir equipamento, fechar e tudo mais. E foi uma experiência complicada, né? Porque realmente a planta não funcionou muito bem, teve 1001 problemas para serem resolvidos, a pressão para resolver era enorme e a pressão para bypassar, inclusive, segurança era maior ainda. Então, assim, o desafio era esse, era conseguir atender a demanda de produção, a demanda de partida e funcionamento da unidade, sem assumir risco demais, né? Mas não teve jeito, né? Alguns riscos foram assumidos, né? E até hoje eu lembro que um dos maiores foi tentar mesmo operar a unidade com vazamento e tudo, e na época não era vazamento de fenol, mas vazamento de sulfúrico, e isso tudo contido, controlado, mas mesmo assim uma experiência incrível, porque no final do dia minha roupa de proteção, eu usava uma roupa especial de algodão mesmo, manga comprida, né? Normalmente é uma roupa fechada, e eu percebi que a roupa já estava começando a aparecer uns furinhos, né? Falei, nossa, o que era isso, né? O sulfúrico 98%, que é concentrado, ele no momento em que você recebe um respingo, né? Ele não faz nada, porque ele concentrado ele não reage, né? Mas no momento em que ele absorve umidade ou começa a ter contato com a água, ele começa a se tornar reativo. Então eu lembro que eu troquei de uniforme
E esse uniforme, quando a gente foi jogar na água, né, para descarte, ele dissolveu, cara. Ele dissolveu. Eu tinha recebido alguma projeção de sulfúrico que eu não percebi na roupa, né? E aí depois, no final do dia, isso virou a degradação completa do meu uniforme, né? Então, assim, foi uma aventura, né? Mas deu tudo certo, graças a Deus. E dali para frente você pega gosto, né? Vira uma cachaça, porque você acaba gostando, né, dessa área. E aí os desafios aumentavam, né? Porque aí eu comecei a perceber que, além da segurança de processos, existia a segurança comportamental, ou seja, existe muito de percepção de riscos, aceitar riscos e também saber como controlar riscos oriundos aí dos hábitos, né, inseguros das pessoas, né? Inclusive meus na época, né, que eu não era ainda um cara assim muito, né, consciente de todos os riscos que eu podia me expor, né? Então esse foi, eu acho que o desafio maior que me lançou mesmo nessa área, né? Legal. E fala pra gente, qual foi a sua maior falha? Aquilo que você fez que você não devia ter feito, você teve que aprender depois e que você olha pra trás assim e fala, aquilo ali eu fiz errado. Teve um monte de coisa. Aí você tinha que entrevistar minha esposa, né, na verdade. Mas assim, olha, da minha carreira profissional, né, parece que as perguntas de RH, quando às vezes o cara pergunta, quais são os mais defeitos, né, mas assim, olha, teve falha assim, eu diria assim, não sentar para planejar antes, eu diria isso me aconteceu muitas vezes, né, não foi só no início de carreira, né, mas você não sentar para planejar determinadas coisas é perigoso, né, então já me aconteceu de dimensionar equipamentos, porque eu fui engenheiro de projetos na sequência, né, e esse equipamento, pela falta de tempo e a falta até de conhecimento mesmo, né, na área, né, não funcionou como a gente gostaria e ele, na verdade, ele corroeu inteiro, ele acabou tendo problemas muito sérios, um prejuízo enorme para a empresa. E, na verdade, assim, eu acabei como um dos responsáveis diretos, claro, mas assim, não fui só eu, foi a equipe, né, mas aí o peso até maior, porque a gente se sente responsável, né. E eu posso chegar à conclusão assim, não faça nada por tentativa e erro, né, se você puder evitar isso. A tentativa e erro é quando você já não tem mais escolha, né? Mas assim, é muito importante sentar e planejar para fazer um cálculo bem consciente, correto, para evitar problemas, né? Então, na área de engenharia, que eu posso falar, né, que é mais a minha área de atuação, né, isso é fundamental. Você sentar e esquecer todos os paradigmas, falar assim, olha, eu estou aqui para aprender, para não errar, né? Então, eu tenho que sentar e escutar todo mundo, escutar tudo, e se for o caso, recusar e não ir para frente numa determinada linha se ela não é segura ou se não é possível fazer o projeto daquela forma, né? Então, muito provavelmente, quem está me escutando aqui na época, né, vai lembrar desses casos, mas assim, simplesmente não aceitar determinadas situações, nem que a pressão seja de mandar embora. Às vezes, até ser mandado embora de uma empresa por não aceitar fazer uma coisa arriscada, um projeto arriscado, que é mais crítico, né? Você fazer um projeto errado, é melhor do que você ter depois um acidente, que nesse caso foi mais uma perda de equipamento do que um acidente. Mas é considerado um acidente porque você teve uma perda patrimonial, né? Porque o risco de colocar pessoas depois expostas, né, a um acidente fatal é muito grande, né? Então é essa grande falha que eu já tive, né? E hoje, como consultor, eu tenho essa vantagem, né? Como um cara externo, pessoa jurídica, eu já posso negar e não assumir uma responsabilidade técnica, né? Que no caso da engenharia é sério pra caramba, né? E não fazer, né? Então isso a gente aprende rapidinho, né? Até para não parar na cadeia, né? Pra ser sincero. E uma questão de princípio, né? Se você tem um princípio ali de segurança, é o princípio da segurança, né? Você não pode transpor um princípio seu, senão não seria um princípio, né? Exatamente. Até a hora que é por ignorância, de não conhecer, é um aspecto, né? Quer dizer, você pode até cometer erros por não saber. Mas sabendo e cometendo, aí é crítico, né? Isso a gente aprende e eu acho que é legal. Por isso que a gestão de riscos é interessante.
não é para engessar, né? A gestão de riscos, muita gente fala assim, a área de segurança ela só atrasa o nosso trabalho, só causa problemas no projeto porque está sempre parando algum serviço. Não é isso, gente, né? Se está parando serviço é porque faltou planejamento. A área de segurança, a segurança de processos, que seja ocupacional, tudo mais, ela foi feita justamente para evitar que tudo pare por muito mais tempo ou para sempre. Você vê a Samarco, né? A Samarco está sendo quase ameaçada de fechar, né? Por conta do quê? Por causa de acidente, e que às vezes é uma consequência tão grande que você vai perder muito mais tempo do que se você tivesse ali feito todo um projeto de prevenção, toda uma intervenção, toda uma salvaguarda, né? Para evitar que acontecesse. Mas para as pessoas entenderem essa cultura, até eu entender essa cultura também demorou, porque você tem a tendência de querer resolver. A gente é muito proativo, e as pessoas, de maneira geral, são proativas, principalmente quando tem um emprego que elas têm que manter, e aí elas burlam muita coisa pela proatividade, e às vezes são reconhecidas por isso. Eu fiz aquele improviso, aquela gambiarra, para poder fazer produção rápida, ou para melhorar, ou para partir alguma coisa, e isso é perigoso, né? Então, assim, essa gestão é justamente para evitar que eu perca mais tempo ainda, né? Infelizmente. Agora vamos te tirar do fogo, então. Qual foi a ação que você viu que você mandou bem, assim, que você algum projeto que você dominou e foi a ação certa que você tomou aí na sua carreira? Olha, ainda bem que teve alguns, né, bons. Mas assim, um que eu lembro bastante foi numa grande empresa de petróleo brasileira, né? Lá no Espírito Santo, inclusive, onde a gente implementou um sistema, ajudou a implementar as diretrizes, né, do sistema de gestão. E foi muito legal, porque o fato da gente ter envolvido as pessoas, e na época, inclusive, muito jovens, né? Jovens engenheiros, pessoal muito novo da área técnica, pessoal, inclusive, da área de produção, que na verdade nunca tinha sido envolvido num projeto desse tipo, né, na área de SMS, inclusive, né, ficou muito contente. E aí eu vi que o resultado foi muito bom. Não por ter atuado diretamente como consultor técnico, né, mas como consultor de equipes, né, como uma espécie de facilitador desse trabalho de grupo, desses subcomitês, que acabaram desenvolvendo um trabalho espetacular. Ou seja, quando você dá a condição para as pessoas participarem, né, em assuntos de segurança e darem a sua própria opinião e desenvolverem as suas ideias, cara, o resultado é surpreendente, é muito bom. Eu fiquei super contente, porque eu aprendi com esses grupos, né? Aí, quando a gente aprende muito com essa turma de jovens, né, que quer fazer alguma coisa boa, né, e consegue ajudar eles a concretizar, aí eu fico contente. Tanto que a taxa de acidentes praticamente zerou, né? Quando a gente fala zero, é porque foi para 0,0 alguma coisa, acidentes com afastamento. Isso em pouco tempo, em 2, 3 anos, a gente zerou uma taxa que estava em 2, 3, foi para 0. Para mim isso é um resultado fantástico. Claro que é um resultado de equipe, né? Eu não trabalhei sozinho, né? Mas assim, gostei muito. Então, esses são os grandes resultados que a gente acaba curtindo muito. E não teve nada, não teve acidente, não houve nenhum motivador maior para falar assim, eu tenho que implementar um sistema porque teve um monte de coisa aqui, um prejuízo enorme. Não. A consciência da unidade foi tão grande que eles se engajaram, né? Se engajaram no projeto e queriam ser modelo, queriam ser uma referência e conseguiram. Qualquer coisa veio de cima para baixo, né, na liderança do negócio ali, e a coisa funcionou, e envolvendo todo mundo. Quando você começa a envolver, as pessoas começam a entender, começam a jogar junto, jogar no mesmo time, né, e acabam fazendo a coisa acontecer. Então eu gostei muito. Nesse ponto, foi um dos projetos que eu mais gostei, e ainda tem outros, né, claro, eu posso falar hoje, eu estou numa auditoria, inclusive, com a ANP, na próxima semana. E também, a gente sente muito o resultado, a gente vê o resultado positivo de 10 anos para cá. Nossa, já faz 10 anos, é isso mesmo. Então, a gente vê como melhorou a gestão em termos de visita em campo. Você vai na área, você vai numa plataforma, visita ela,
hoje é uma diferença fantástica do que aconteceu, do que acontecia há 10 anos atrás, né? Onde você via todo tipo de problema, né? E agora não, você vê que as empresas já têm uma consciência maior, já fizeram um trabalho muito grande, e você vê isso num diálogo direto com o operador, com o plataformista, um sondador, você conversa com os caras. A diferença de postura, a diferença de opinião que eles têm sobre segurança, a ideia clara que eles têm de parar um serviço se ele é arriscado, é o famoso direito de recusa, né? Mas isso hoje está muito mais claro na cabeça dessa turma toda. Então eu fico muito contente, porque eu acabei ajudando nesse processo também, porque como auditor de sistema de gestão de segurança operacional, a gente acaba atuando diretamente com a fiscalização, né? Não fiscalizando, autuando, mas ajudando a fiscalização, né? E eu fiquei contente, porque a gente identificou muitos pontos no passado que hoje já foram resolvidos. Então, assim, demorou? Demorou. Mas o resultado foi positivo. Então, eu fico muito contente. Esses aí foram os grandes êxitos aí, graças a Deus, né? Que continue, né? Para não acontecer mais, né? É isso aí. Tem que multiplicar por 1000 o número de UVs no Brasil, né? Já tem alguns, não muitos, né? Tem poucos, é verdade, você tocou num ponto, tem poucos auditores de SGSO habilitados mesmo a fazer uma boa fiscalização. E isso é muito importante, porque hoje fiscalização, o segredo da fiscalização, na verdade, não é só o know-how técnico, né? É esse know-how de você conseguir identificar problemas através das outras pessoas e trabalhar esses problemas, essas falhas, desvios, né? Ou causas básicas, né, que a gente chama também, para que elas não voltem a ocorrer. A fiscalização, no fundo, é mais educativa do que punitiva, né? E tem pouca gente habilitada no mercado, são que uma dúzia de auditores nessa área, e a gente ainda no mercado está tendo dificuldade de encontrar mais pessoas, né? Então aí, quem quiser entrar nessa área, tem vagas, só que o problema é que realmente, às vezes em 1, 2, 3 idas com a fiscalização, a gente percebe que o cara não está preparado para fiscalizar. Não é chegar lá igual um policial e multar porque passou de determinada velocidade. Não é isso que a fiscalização busca, só isso, né? Então, existe um trabalho muito grande por trás, né, de uma auditoria assim. E aí falta especialistas mesmo, né? Então, muitos a gente desenvolve, tem muita gente que veio da Dupont, da Ródia e de outras empresas grandes químicas pela experiência de campo. Mas, assim, ainda precisa formar uma geração nova aí, né? Porque cada vez mais, né, nos próximos anos, vai ter fiscalização e cada vez mais auditorias. Nos Estados Unidos, por exemplo, isso é comum. Nos Estados Unidos, você praticamente trabalha em auditoria em plataformas, 1 por ano, 2 por ano, a mesma, né? Aqui no Brasil, a cada 5 anos, a mesma plataforma é visitada. Então tem um mercado muito grande, né? E a gente ainda tem muito que aprender e desenvolver nessa área. Então é um convite aberto aí, quem quiser entrar na área de auditoria, tem vagas, mas precisamos trabalhar para desenvolver gente, né? Principalmente em gestão de riscos, né? Projeto de poço, produção, armazenamento, fazer a parte, inclusive, de verificação de documentação de plataforma marítima e tudo mais. É uma área que a Petrobras tem dificuldade, inclusive, em formar gente, né? Por isso que a Universidade Corporativa da Petrobras é tão importante, né? Porque as outras universidades brasileiras não conseguem formar gente nessa área, né? Nem no nível técnico. Então, é uma área a ser desenvolvida, né? É uma área muito importante e a ser desenvolvida. É uma oportunidade aí mesmo, né? É uma oportunidade de mercado. Mesmo na crise. Vai ter que fazer, né? De qualquer forma. Legal. E fala pra gente, então, a gente estava conversando antes aqui sobre o seu próximo lançamento aí, que você tá lançando um livro. Fala um pouco pra gente sobre o que é esse livro aí, o que ele aborda. Legal, beleza, obrigado por você tocar nesse assunto. Nosso primeiro e-book, isso, eu estou lançando um e-book em coautoria com mais 2 colegas, né? O Elcio Tonhon e o Moisés Correia, né? Nós somos colegas de luta na área de segurança do trabalho. Esse livro, na verdade, surgiu originalmente como uma monografia do curso de segurança do trabalho, mas acabou virando um livro, porque a gente achou por bem divulgar o que a gente acabou anotando e escrevendo, baseado
não só numa experiência mais teórica de normas e legislação, mas baseada em pesquisas. É uma monografia que entrou em algumas pesquisas de campo, entrevistas, inclusive, não só no Brasil, mas fora do Brasil. Teve um colega nosso que até viajou, estava num trabalho a serviço da empresa na Indonésia, e fez um trabalho lá também, aproveitou e já incluiu na nossa monografia, né? Então, o nome da monografia é o EPI, é o Equipamento de Proteção Individual, e a relutância que as pessoas têm de usar ele. Ou seja, porque normalmente é comum você ver ninguém usar EPIs, ou Equipamento de Proteção Individual, mesmo ele sendo obrigatório, mesmo sendo uma garantia, né, de que você tem uma lesão menor. E a partir daí a gente fez esse trabalho e ele ficou muito bom, tem dados inclusive estatísticos interessantes, né, para vocês conhecerem. E a base, né, estatística inclusive que a gente usou foi o seguinte, né, vamos tentar identificar um assunto da área de segurança que é o que normalmente é mais aparenta, né, ser simples, mas que no fundo é complicado e que todas as empresas, de maneira geral, inclusive isso aí é 100% das empresas, sofrem e passam, né? Então a gente identificou pela pesquisa, né, que os maiores desvios, né, desvios eu vou chamar aqui de desvio comportamental, né, quando você vai na área, faz uma abordagem, verifica os problemas de segurança que tem em determinado trabalho, atividade com as pessoas, né? E aí você identifica desvios. Esses desvios podem ser EPIs, podem ser procedimentos que não são seguidos, pode ser a posição da pessoa, que não está fazendo na posição correta para se acidentar, né? E a ordem de limpeza e arrumação. Tem alguns desvios comportamentais, né, típicos do BBS, né, da auditoria comportamental, que a gente identifica, quantifica e analisa. E é batata. EPI, quando a gente entra na categoria de EPI, que é falta de EPI, ou uso inadequado de EPI, ou o próprio EPI todo danificado, né, sem condição de uso, são os desvios maiores que a gente encontra. Nas empresas que têm pouca cultura de segurança, é quase 80% de todos os desvios, né? Nas empresas que já têm uma excelente cultura de segurança, quase classe mundial, esse desvio cai para talvez 10%. Mas continua sendo um desvio que a gente observa, né? Falta do óculos de segurança, falta de algum EPI. E aí a gente aprofundou, né? Então vamos ver o que acontece, por que as pessoas não usam EPIs. E aí a gente entrou num aspecto muito interessante, né, do sistema de gestão, que é a liderança. E aí o livro aborda isso um pouco, e a gente entra um pouco no papel e na importância da qualificação, né, ou da capacitação dos líderes. Por que eles são tão importantes para fazer as pessoas usarem os EPIs de uma forma consciente? E aí o livro desenvolve isso e a gente achou por bem publicar. Tem fotos, inclusive a gente ilustra algumas situações. A capa tem um capacete, justamente porque o capacete, por incrível que pareça, é uma curiosidade, 80% dos EPIs que tem reclamação, né, assim, que as pessoas reclamam ou por não poder usar, ou porque ele é incômodo, ou porque acha que não precisa, é o capacete. É interessante, né? Nossa. O capacete, pelo jeito, a proteção da cabeça, olha só, a cabeça que é o nossa parte mais importante do corpo, né? O nosso membro mais importante, o cérebro está ali dentro, né? É o que precisa ser mais protegido. E o capacete é o EPI para a cabeça, né? E é o que é mais burlado, que é o que menos é usado, o que mais incomoda, que as pessoas menos dão valor. Incrível, né? E aí a gente investiga um pouco as causas, e aí eu não vou revelar aqui, né? Mas tem todo um trabalho em cima disso, e a gente mostra, inclusive, algumas formas, né, de gestão para resolver isso, para tentar ajudar a empresa ou qualquer um que esteja a fim de implementar uma gestão de EPIs correta, né, como deve começar, né? Então foi esse o nosso trabalho aí, primeiro, né, de uma cadeia, espero. Legal. Uvi, eu estava pensando aqui, então você tem aí como o símbolo da proteção o capacete, e você, como um efeito, digamos assim, né, o desvio do mau uso, como um efeito da cultura da gestão de risco dentro ou da cultura prevencionista dentro da empresa. É isso? Legal, bem colocado. Exatamente, ele é um termômetro.
a falha no uso do EPI, do capacete que seja, é um sinal de falha no sistema de gestão. Exatamente. Ou você não tem um bom sistema, ou o seu sistema tem deficiências, né? Porque o que é um sistema de gestão, né? O que é um sistema de gerenciamento, assim, mais para deixar todo mundo alinhado, né? É justamente uma linha de defesa. O sistema de gestão é composto, né, de vários elementos que são a sua linha de defesa contra lesões, contra impactos ambientais, contra a perda do negócio e assim vai, né? Então, assim, essas linhas de defesa, né, se você considera só o EPI, dá o EPI seguindo a NR6 para o empregado e fala, ó, agora você tem que usar, assina aqui o papel, você se compromete a usar e tudo mais, e pronto, e vai embora, tchau. Você não fez nada. O EPI por si só não é uma proteção suficiente para que você evite uma lesão maior, um acidente, né? Então você tem que ir um pouco atrás e trabalhar o quê? No projeto, na engenharia, então trabalhar justamente nos riscos que poderiam levar a um acidente. E aí, trabalhando aos poucos tudo aquilo que você pode evitar, você chega em procedimentos e até o EPI, que é a última barreira no caso de alguma coisa dar errado, e aí você tem que trabalhar a conscientização e o comportamental do usuário, né? Aí entra muito, na verdade, como a empresa encara a segurança. Então, se o cara não está usando o EPI, ou se o EPI está sendo usado de uma forma incorreta ou inadequada, né? Tem muitos capacetes, por exemplo, que o cara abre simplesmente alguns furos em cima para ventilar. Poxa, o cara não tem noção de que abrindo furos ali você perde toda a resistência do capacete contra qualquer queda de uma ferramenta em cima da cabeça do cara, né? Então, assim, quando a gente foi pesquisar e fizemos algumas entrevistas, foi interessante saber, assim, mas você sabe o que é doença ocupacional? Uma parte não sabia, não tinha ideia de doença ocupacional. Tinha ideia do que é sofrer um acidente, né? Mas não sabia muito bem o que era doença ocupacional. Então, não associava diretamente o trabalho ao risco e à necessidade de usar um EPI, um capacete. Eles entendiam que ali no trabalho era como em casa ou como fora do trabalho e aquilo lá não precisava, era um exagero, né? Então, o pior foi quando a gente subiu a pesquisa para alguns líderes e descobrimos a mesma coisa. Quer dizer, supervisores que não sabiam também o que era saúde ocupacional. E aí perguntamos, inclusive, mas você segue as regras de segurança aqui? Grande parte respondeu que não. Teve aí uma boa percentual, 20%, 30% que respondeu que não seguia as regras. Mas aí perguntamos, mas por que você não segue a regra? Você não é obrigado a seguir? Não tem cobrança? O supervisor cobra e tal, mas eu não sigo. Ninguém nunca falou nada, né? E eu não sigo, porque não sei para que serve, né? Então, tem uma falha muito grande ali de conscientização em cima dessa cultura de entender que a segurança é feita para o empregado. Então, o que acontece? A mentalidade, muitas vezes, é só punitiva. O cara, ele fala que ele, às vezes, está usando, porque senão ele vai ser mandado embora, ou porque é obrigado a usar. O cara vai lá e manda o cara usar. São poucos os que já entenderam que o EPI é para ajudar e para você, na verdade, se proteger contra alguma coisa que possa sair errado. O que não tira a responsabilidade de seguir regras e tudo mais, arrisca, né? Mas aí o cara fala assim, não, mas eu sei porque eu vim de uma outra empresa, onde segurança já era um valor mais forte, então aqui eu aplico porque eu sei que faz bem para mim. Mas nunca ninguém me explicou exatamente por que eu tenho que usar esse capacete, qual que é exatamente o problema, o risco e a segurança que eu estou me expondo, né? Então, assim, a gente vê muito disso. Então, conforme a cultura de capacitação do empregado, do operador, ou mesmo de um cara da construção civil, aumenta, né, por diversas ações aí da empresa, melhor é a resposta que o cara dá para você. Então, esse livro mostra um pouco, ilustra isso, né, como isso evolui. E, então, a gente chega nitidamente a essa conclusão. Uma boa cultura de segurança, né, passa por você observar um bom uso de EPIs, a parte de usar corretamente, entender o porquê que tem que usar, e até questionar o processo, questionar a engenharia e o projeto para que uma hora não precise mais usar o EPI, faz parte de uma boa cultura de segurança. Aí você reconhece na hora
se uma empresa tá bem ou não. Então, assim, a Interessante, né? gente vê isso muito, né? Até no YouTube você consegue ver isso, às vezes, naqueles filmes de É, videocassetadas e tudo mais, onde tem ou não tem cultura em função do uso do EPI, né? é. Os Homem-Aranha, né? Pulando de um telhado do outro, né? Ah, tem isso, a cultura do super-homem. O É, cara acha que ele é o super-homem, que nunca vai acontecer nada com ele, que é o Homem-Aranha, que ele é blindado, que não vai. Essa é a cultura do peão, infelizmente. vamos tentar mudar isso, né? Porque assim não dá, né? Trabalho de formiga, Quan- mas dá. Quanto? 70 bilhões de reais gasto com acidentes no Brasil? A gente já tá, né? Isso os que a gente sabe, né? É. É por aí, os contabilizados, exatamente. Eu não sei qual que é o orçamento da educação, mas 70 bilhões eu acho que dá para dar bastante educação pro povo aí, hein? Olha, educação é muito mais barato que isso. Quem chegou a essa conclusão já foram todos os países de primeiro mundo já chegaram a essa conclusão e não medem esforços para investir em educação, porque eles sabem que a economia em acidentes se paga na hora, né? Na Alemanha, por exemplo, você acha que aqueles refugiados todos estão ficando simplesmente parados em algum lugar lá? Não. Eles estão em escolas, eles estão tendo que aprender o alemão e aprendem as regras básicas de convívio social e de segurança social. Quer dizer, na verdade, não é simplesmente, você gasta dinheiro nisso, mas não é simplesmente pagar a Bolsa Família, você tem que investir em educação. Pagar a educação de graça para qualquer um é um ganho enorme na área de segurança, inclusive, né? Ganha em tudo, né? Mas na área de segurança, isso, nossa, não tem preço, não tem preço mesmo. Mas vai convencer, né? Nossos governantes, né? É, legal. Então, para finalizar, Uve, queria que você desse aí uma recomendação, a sua. O que você recomenda para quem está assistindo a gente, ou até por que deve assistir a sua palestra lá? Quem está assistindo a gente agora, por que deve assistir a sua palestra na RiscCom? Ah, tem que assistir todas as palestras, né? Mas no caso da minha em especial é porque eu vou falar bastante da diferença que existe entre segurança de processos e segurança ocupacional. É interessante conhecer um pouco esses dois mundos, né? Que no fim se integram como uma segurança de negócios, né? Passando helicóptero aqui. Mas fora isso, quer dizer, as palestras de uma maneira geral abordam um tema, e a minha não vai ser diferente, né? Falando de gestão de riscos, né? De uma maneira muito simples, abordando de uma forma bastante assim didática, né? Como cada um de nós pode trabalhar com prevenção de acidentes e fazer essa gestão. Não é específica sobre análise de risco ou específica sobre um caso ou outro. Eu vou ilustrar, inclusive, a palestra com alguns acidentes do passado e alguns mais recentes e mostrar que realmente cada um de nós pode participar e entender de forma crítica o que às vezes a gente vê em noticiários, analisar bem, por exemplo, agora com o que está acontecendo com a Samarco e tirar lições disso para seu próprio negócio, né? Quem mexe com a área de segurança diretamente, né? Ou para quem está atuando numa empresa e quer participar mais diretamente do esforço aí de prevenção, né? Então, a palestra, de uma maneira geral, vai falar do que é a crise hoje, que a gente está passando, e o impacto disso na área de segurança. É importante a gente associar isso, porque a gente está vendo vários acidentes maiores acontecendo, em parte por conta da nossa crise econômica. Não existe aí uma correlação ainda comprovada, mas vocês vão começar a sentir ao longo do tempo que isso tem correlação. E a partir daí mostrar o que a gente pode fazer para fazer a prevenção através de um sistema de gerenciamento, que também não é um bicho de sete cabeças. A ideia é uma palestra muito simples, eu não entrei numa celeuma técnica, é muito, muito fácil de acompanhar, mas é justamente para isso, para desmistificar a área de gerenciamento de segurança, entender que os sistemas de gestão estão aí para ajudar, que não são um transtorno, e passar por cima da crise que a gente está vivendo aí de uma forma menos dolorosa, né, que as empresas que a gente está vendo. Legal, legal. Então hoje eu entrevistei o Uwe Jansen, que é um dos palestrantes da RiscCom. E muito obrigado, Uwe, pela sua presença, pelo seu tempo aqui. E chamo todos a participarem lá, assistirem a palestra dele, que vai ser muito interessante. Obrigado, Uwe.
Muito obrigado, Daniel. Parabéns aí a todos. Até mais.